Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. A gente vai entrar hoje nos nossos dois últimos capítulos para finalizar o nosso segundo bimestre, tá pessoal? Então, no caso, a aula 5 e a aula 6, tá? Eu quero que vocês abram aí o livro de vocês na página 91, tá bom? No capítulo Abstrações e Proibições. E a gente vai ver também o capítulo 14, que são Fortalezas Divinas. Gente, esses dois capítulos, eles têm uma estrutura comum, certo? A gente vai estudar muito do que a gente já vê praticamente nos dias de hoje, né? A gente já consegue enxergar algumas representações que a gente vai falar aqui da arte islâmica e da arquitetura islâmica também, certo? Da arte românica, da escultura românica e da pintura românica, certo? Então a gente vai conseguir aí enxergar algo no nosso dia a dia que já existia naquela época. Então, o que é que a gente fez? A sociedade ela só fez. A gente tem hoje em dia quase a mesma arte, né, de artistas que se inspiraram nessas artes que foram produzidas e que continuam tendências, certo? Então, primeiro, o que é que a gente vai ver aí? Arte islâmica, arquitetura islâmica, arte românica, esculturas românicas e a pintura românica. Ok, pessoal? Então, com o livro aberto aí para a gente começar a nossa viagem. Gente, uma das principais características da arte islâmica, o que foi deixado para a sociedade, foi a tapeçaria, né? A tapeçaria e as pinturas em mosaico também, que a gente já viu lá na arte bizantina, certo? Então, o Islã, né? O pessoal, eles faziam muito, eles cuidavam muito da tapeçaria, certo? Eles faziam muito tapetes, os tapetes persas, que são até hoje reverenciados e são símbolos dessa cultura. A Érica, naquele tempo não havia umas proibições, né? Gente, naquele tempo o que acontecia? A religião islã, eles proíbem o culto a ídolos, né? A pessoas. Então não havia figuras, né? Tanto é diferente de outras culturas, né? Como a gente estudou até na arte bizantina nos capítulos passados, a arte islâmica, ela não traz nenhuma figura representativa humana, tá certo? Então, o pessoal, ele fazia, os muçulmanos, eles investiam, né, na tapeçaria e na própria arte da escrita também, né, que a escrita deles é fantástica, certo? Então, os tapetes e tecidos desde sempre tiveram um papel muito importante na cultura e na religião islâmica. Para começar, como povo nômade, esses eram os únicos materiais utilizados para decorar o interior de suas tendas, né? Porque eles se mudavam bastante e aí você não tinham condição, e eles eram bem práticos nesses termos, né? De ficar agregando mais coisas. Eles não tinham tempo para se dedicar à decoração de suas casas. Eles viviam como nômades, eles viviam de região em região, tá certo? E os tapetes eram utilizados também tanto para marcar a sua casa, né, ali, fazer um ambiente mais acolhedor e para que eles dormissem também, certo? A gente tem referências desses tapetes lá no Aladdin, né? Nos filmes do Aladdin, tá certo? À medida que foram se tornando sedentários, as sedas, brocados e tapetes passaram a decorar palácios e castelos, além de cumprir uma função fundamental nas mesquitas, gente. As mesquitas são aqueles lugares de oração equivalentes às igrejas, né, na religião católica, certo? Já que o muçulmano, ao rezar, não deve ficar em contato com a terra, tá? Então, é uma característica da religião islâmica, beleza? Aí a gente tem para vocês, a gente trouxe o famoso Taj Mahal, né, na Índia, e trouxemos também uma foto de uma mesquita, certo? Se vocês perceberem a suntuosidade, a magnitude
amplitude dessas construções, né, gente? Então, essa arquitetura é muito rica. As mesquitas, né, que são os locais de oração, foram construídas entre os séculos 6 e 9, seguindo o modelo da casa de Maomé em Medina, uma planta quadrangular com um pátio voltado para o sul e duas galerias com teto de palha e colunas de tronco de palmeira, certo? Então eles usavam muito elementos da natureza, certo, pessoal? E a madeira era bastante utilizada. A área de oração era coberta, enquanto no pátio estavam as fontes para as abluções, né? Que é as fontes para eles se molharem, né? Certo, gente? Então, as características da arquitetura islâmica, a gente tem aí que eram grandes construções, a gente vê até hoje em dia, se vocês lembrarem, em alguns lugares que vocês passarem aí, vocês podem verificar esses arcos, né? Existem as grandes construções que trazem arcos também, que são muito vistos na arquitetura islâmica, certo? A gente tem agora o contexto histórico da arte românica. Gente, basicamente é o que a gente vê bastante, bastante, principalmente nos mosteiros, né? A gente vê nos mosteiros e nas igrejas, que são o grande legado de Roma, né, para a atualidade, tá certo? Para a humanidade. Então, é, a estabilidade na sociedade após a queda do Império Romano, certo? Se deu aí e o que é que aconteceu? O crescente interesse religioso na sociedade. As pessoas elas precisavam se apegar à religião, precisavam ter templos, precisavam ter lugares onde iriam se conectar com a sua espiritualidade, né? Então, as igrejas elas começaram a ser fortemente construídas, e muitas construções de igrejas foram feitas, certo? Tanto é que a gente tem muita igreja no mundo todo, certo? E a estrutura das igrejas, elas eram diferenciadas. Como assim, Érica? A gente já tinha umas paredes muito mais grossas, certo? Ela era muito forte. Tanto é que é histórico isso. Nas guerras, as pessoas, os soldados, eles buscavam muitas vezes as igrejas para se proteger, né? Por quê? Exatamente porque elas são suntuosas, elas têm paredes muito grossas, certo? E por isso trazia também toda aquela questão espiritual, dizer, aqui é um lugar diferenciado, aqui você pode se sentir protegido, né? Certo? Então a gente tem aí a construção de muitas igrejas, como eu já falei, né, elaboradas em pedras, com paredes grossas e de tamanhos monumentais, uns tamanhos assim que você, meu Deus, que é isso? Sabe? A gente vê muito isso, inclusive na cidade de Fortaleza, né? A estrutura precisava ser robusta para suportar as grandes construções. O artista não representava apenas o que via, mas o que ele sentia, quer dizer, quem estava ali, quem projetava aquele monumento, ele estava intimamente ligado àquela construção, certo? Ele sabia que estava construindo um espaço da santidade, para a santidade, né? E nessa época também, basicamente, essas construções, todo tipo de arte que era produzido lá, ele tinha a arte como a expressão da fé, certo? A gente tem aí as esculturas românicas. Érica, como assim? A gente vê muito isso ainda, esses monumentos existem ainda? Existe, tá, gente? Esse aí é um detalhe da Catedral de Chartres, tá? As características das esculturas românicas, elas sempre serviam como amparo ao discurso religioso. Elas eram antinaturalistas, não se pareciam com o seu equivalente no mundo real. Elas eram geralmente muito grandes, né? Esculpidas em paredes, né? Em grandes paredões, como essa que vocês estão vendo aí. Né? A imaginação prevalecia sobre a razão e traziam, em sua maioria, cenas ligadas à Bíblia, né? Ou traziam a Jesus, Maria e José, ou se tinha só Jesus, né? Então, os apóstolos, naquelas
referências bíblicas que a gente conhece, ok? E a gente tem aí, por último, né, mas não menos importante, a pintura românica, certo? Não era uma pintura que obedecesse exatamente aos padrões estéticos mais apurados, né? Você tinha aí umas distorções de tamanho, certo? Mas a pintura ela era produzida para servir didaticamente, né? Então existia aquela diferença das pinturas pequenas para serem produzidas em pequenos murais e as maiores que eram produzidas nas igrejas, né? As pequenas geralmente vinham em livros para quem? Para quem não sabia ler. Gente, naquela época não se tinha, né, na Europa, nessa época da ascensão do Império Romano, você não tinha muita gente que sabia ler, certo? Então a leitura era privilégio das pessoas mais abastadas, certo? Então a igreja ela utilizava essas pinturas para trazer, né, as pessoas até a religião católica, certo? Então geralmente elas traziam sempre cenas ligadas à Bíblia, né? A marca da falta de anatomia, que foi o que eu falei há minutos atrás, né? Não se tinha proporções exatas, né? Tinha uns corpos meio disformes, beleza? Então, e geralmente as cores também eram muito bem utilizadas a depender do objetivo e da cena que eles queriam passar para a pintura. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Essa nossa aula ela foi muito pontual. Vocês perceberam que eu fui muito direto ao ponto, tá bom? Ressaltando os principais pontos que vocês necessitam saber, mas não exime de vocês darem uma olhada no livro, tá certo? Marquem esses pontos que eu falei na aula de hoje e leiam para entender melhor o conteúdo, ok? Espero que fiquem bem e cuidem-se. Já já a gente está junto novamente, tá, pessoal? Tchau, tchau.